Agora tá. Aí, já estou ouvindo bem, já estou ouvindo bem. Ô, Paulo, a discussão aqui, a nossa primeira discussão é a seguinte: você vai narrar amanhã um novo Grêmio. O Grêmio vai ter, ao que parece, 8 alterações em relação ao Grenal da fase de classificação. E aí a nossa grande discussão é que isso vai ser bom para o Grêmio em relação ao Grêmio, sem dúvida nenhuma. Mas é o suficiente para duelar com o Inter do Roger, que está mais pronto? Boa noite, Marco. Acho que agora tá tudo agora bem. Sim, agora tá ótimo. Que vozeirão. Que legal, que prazer falar com vocês. Então, nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que é a pergunta do título, porque eu imagino que a vantagem do Internacional, se é que existe qualquer tipo de vantagem num clássico como esse, é justamente a sequência do trabalho. Chegaram alguns novos jogadores no Inter também? Chegaram, mas eles estão dando sequência a um trabalho que começou no meio do ano passado, quando o Roger assumiu. No caso do Grêmio, houve uma ruptura também, né? Olhando para os comandantes. Eram 2 anos de Renato, aí vem o Quinteiros, que tem outras ideias, transforma o Grêmio num time muito mais, como a gente costuma dizer, vertical, né? Mais agressivo, mas não é do dia para a noite que isso acontece. Então, acho que até por isso o Grêmio oscila, né? Tem oscilado, e até por isso talvez o Internacional tenha ido melhor que o Grêmio, na única amostra que nós tivemos, que foi exatamente o Grenal da fase de classificação. Agora, não resta outra alternativa ao Grêmio, senão acreditar nessas mudanças e no trabalho acelerado do Quinteiros. Paulo, o que muda? O que muda na vida do narrador, no dia do narrador ou nos dias que antecedem a narração de um jogo que é uma final, né? Clássicos você já narrou, obviamente muitos, mas final é diferente. A gente não teve o prazer de trabalhar juntos, que eu saí um pouquinho antes de você ser contratado pela Globo. Mas eu sei que os caras, eles mergulham de um jeito assustador em todas as informações, né? E sabendo de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as notícias estão chegando para você que aqui o negócio está um barril de pólvora, tomara que não tenha explosão, mas esse octa do Grêmio, possível, e o Inter há 8 anos sem ganhar o gauchão, a gente brincou o campeonato inteiro chamando ele de gauchão FIFA. O que você está ouvindo aí e se muda alguma preparação porque é uma final? Muda, e assim, foi legal e importante, no meu caso, fazer o Campeonato Gaúcho desde o início, né? Porque, assim, pela montagem do cronograma, dos narradores do grupo, eu estou fazendo... O único estadual que eu fiz de janeiro para cá foi exatamente o Gaúcho. E desde a primeira rodada. Então eu estou acompanhando tudo isso, né? As contratações, as reclamações de arbitragem, essa tensão do Inter, a necessidade de conquistar o título que não vem desde 2016, o Grêmio que quer ser octa, e só o Inter foi octa, dentro de uma história centenária como é a do Campeonato Gaúcho, lá entre os anos 60 e 70. Então tudo isso eu acabei colocando no meu dia a dia desde janeiro, quando eu comecei a narrar o campeonato. E agora é a grande cereja do bolo. Eu estou mergulhado no jogo, mergulhado nas informações históricas, consumindo muito o trabalho de vocês e de outros colegas aí do Rio Grande do Sul, para que eu possa estar dentro do que significa esse jogo, né? Da rivalidade e de tudo que ele traz. Ele sozinho traz muita coisa, mas eu tenho certeza que por ser uma final agora, ele traz muito mais, muitos ingredientes além de uma das maiores rivalidades que existem no mundo, com toda certeza. Talvez o Paulo não tenha se dado conta, mas sabe que por ele estar narrando esse jogo, nesse momento histórico, isso vai ficar para o resto da vida como, assim... Registro. O gol do Grêmio, do Inter, assim, daqui 10 anos, 15 anos, como foi o Grenal de 77, como foi antes lá, quando... Foi o Grenal dos anos 60. Exatamente. O Grêmio conquistando o octa ou o Inter interrompendo a sequência... Ele vai deixar uma voz ali que vai ficar, Tchê. Vai ficar, pode ter certeza, porque é uma loucura, parece Copa do Mundo, isso aqui nunca vi nada igual. E olha que a gente é da aldeia aqui, né? A gente está há muito tempo aqui, hein, Marco? Bom saber. Gente do céu, Paulo, prepara. Como é que está sendo o teu método com o VAR? Tu narra e deixa para depois? Ou tu viu que foi polêmico, tu já para e depois, se o VAR valida, tu narra de novo o gol?
Não. Narro o que está acontecendo, né? O que eu estou vendo. É ruim às vezes. Às vezes os árbitros, eles cometem erros. Então, por exemplo, você está ali no meio de um grito de gol e o árbitro faz ali o gesto de que não está valendo, porque o bandeirinha flagrou, sei lá, um impedimento e tal. E rompe o grito de gol. Não adianta, eu vou parecer um louco, né? Indo com o grito de gol até o fim e os jogadores ali e tal, já, né, reclamando, sei lá o quê, formando bolinho em volta do árbitro e o jogo parado. Então não dá para ir com um grito de gol até o fim. Aí se o VAR corrige, eventualmente, vai numa situação hipotética, e consolida, olha, foi gol, a gente pensa, né, no íntimo, poxa vida, estava tão bonitinho, né? Grito de gol, tinha tudo para ser tão legal, porque eu sou, existem, acho que vários estilos de narrações, né? E eu sou, até aproveitando o gancho que o Diogo lançou, um narrador de contextos. Então eu procuro mergulhar no contexto do que significa cada momento, principalmente os gols. Então aquele gol significa o que para o jogo? Significa o que para a história? Significa o que para aquele jogador? Né? Representa o quê? Então é dessa forma que eu costumo conduzir as minhas narrações. E isso que é muito legal. Então, assim, é um processo longo de preparação, um processo demorado e trabalhoso de preparação, para que você esteja ali ligado em cada um dos contextos, mas vale a pena quando dá certo. Então, assim, a expectativa é estar com a narração mesmo marcada para a história. O VAR deixando, né? Se o VAR deixar. Paulo, puxando para o contexto Grenal, assim, tudo que está envolvendo, né, essas duas finais, quais são as diferenças que tu percebeu já do clássico? Pra gente aqui, né, um pouquinho bairrista, né? Pra nós é o maior clássico do mundo. Pelo menos do Brasil, com certeza é. O que tu percebeu assim, de diferente no Grenal para os outros clássicos que tu já narrou? É muito forte. A rivalidade, mesmo aqui, estando à distância, a gente percebe que é muito forte. Está tudo à flor da pele. Então você coloca lá, vou narrar o jogo e fulano de tal vai comentar. Aí vem meia dúzia dizer, mas com esse cara, tá na cara que ele gosta mais do Inter, tá na cara que ele torce pro Grêmio e tal. Então, assim, nessas pequenas coisas ligadas ao jogo, né, a gente pode perceber o tamanho da rivalidade. Eu já narrei, por exemplo, Galo e Cruzeiro, final da Copa do Brasil em 2014, né? Uma final grandiosa também, um grande centro do Brasil, dois grandes times e uma rivalidade muito polarizada como é a do Rio Grande do Sul, onde Grêmio e Inter estão bem distantes dos demais times do estado. Aqui em São Paulo a coisa fica um pouco mais distribuída, porque você tem ali 4 times grandes, né? Os 3 da capital e mais o Santos. A mesma coisa no Rio de Janeiro, até com o Flamengo, hoje um passo à frente, outros tentando alcançá-lo de alguma maneira. Mas Grêmio e Inter é realmente muito especial, muito diferente, dá para sentir toda essa diferença. E cabe a minha responsabilidade é mostrar isso na voz, né? Na voz, nas palavras, e buscar inspiração, concentração, conhecimentos suficientes para que a minha voz despeje tudo isso que significa o jogo. Paulo Andrade, narrador do Grupo Globo, narra na Globo, narra no Sport TV. Amanhã vai narrar no Sport TV o Grenal para todo o Brasil. Grenal 5h45. É um horário diferentão? Mas é o horário que vai ao ar o jogo e que o show começa 17h45. Você pode mandar o seu vídeo aqui pro Sem Filtro no WhatsApp da Rádio Gaúcha. 996995218, 996995218. Manda seu vídeo. Se quiser fazer uma pergunta para o Paulo Andrade, já corre e manda agora. Aí é a sua chance de conversar com o Paulo Andrade. No chat aqui, Paulo, tem gente dizendo que tá com saudade de você na Premier League, tem gente dizendo que você vai narrar 3x0 pro Inter, 3x0 pro Grêmio. O bom é o seguinte, até agora ninguém disse aquilo que é o terror de todos os narradores que narram Grenal. Fulano é isso, fulano é aquilo. Por enquanto, tá todo mundo do teu lado aqui. Entendeu? Tá todo mundo do teu lado. Não foi acusado, porque aqui tem isso, né? A pessoa é acusada de ser uma coisa ou outra. Mas depois que ele narrar que um vai ser campeão. Entendeu? É isso. Não, o problema é se tiver gol. Tu narra o gol, narrou mais pra cá ou mais pra lá. Mas isso é clássico aqui. Tem que cronometrar o grito. Paulo, isso é clássico aqui. Daqui o Natanael Martins, Paulo, ele diz assim, ó. A melhor narração dele, na minha opinião, né, o Natanael falando, foi na época da pandemia. Não tem como esquecer, foi muito emocionante. Né? O Paulo usou muito esse estudo quando o Alisson fez o gol do Liverpool, logo depois do pai dele falecer.
São algumas coisas que marcam, né? Perfeito. Vale a pena isso. Olha lá, Alisson, tá vendo? Eu sempre fui colorado, tá na cara. Tá, mas vê que a parede dele é azul. Esses contextos, Isso. esses contextos, Paulo, eles ficam na tua cabeça que tu estuda ou tu leva anotado, daqui a pouco às vezes tu nem usa, é um trabalho jornalístico de informação que tu tem à tua disposição ali. É isso? É um pouco de cada coisa. Não, cabeça não. Eu costumo levar, em média, grosso modo, umas 7 páginas de estudo para cada um. E só que, de repente, o contexto do jogo, ele me pede algo que não está ali no papel, né? Entendi. Então, o Gustavo Martins faz um gol de bicicleta que classifica o Grêmio, que pelo menos permite o Grêmio lutar pela vaga nos pênaltis, nos acréscimos do segundo tempo. Então, não há estudo que reflita melhor aquele momento do que o contexto da situação, né? A vibração é diferente. Então, assim, o estudo sobre o Gustavo Martins, sobre o número de finais que o Grêmio, né, iria alcançar, se classificasse, tá tudo ali no papel, mas naquele momento ele me pede outra coisa. Então, eu até costumo dizer o seguinte, quando a gente termina um jogo e deixa muita informação sem levar ao ar, talvez seja um bom sinal. Sim, talvez o jogo foi bom, o jogo foi bom. Isso, exatamente. O contexto do jogo pediu outra coisa, né? Eu costumo dizer sempre, Paulo, que o jogo de futebol ele é uma obra aberta. Você pode pegar todas as informações do mundo com 2 minutos. Tem uma briga, Acabou 3 tudo. caras são expulsos e tem um frango. Ou seja, o jogo mudou completamente. Quem chamou respeito ao Grenal. O jogo na é uma final. obra... Não, o Grenal é um jogo que é o seguinte, amanhã com 2 minutos pode dar uma pauleira, como a gente fala aqui, e vira outro jogo. O Grenal do fim do E mundo, vira outro jogo. Vira Aquele- para todo mundo, né? Para os times, para o narrador, para o repórter. O pra todo Grenal, mundo. aquele que é o pré-pandemia, já estava na pandemia, mas ele foi o Grenal, que é o Grenal do fim do mundo, teve 5 expulsos para cada lado. E o jogo recomeçou. Então, jogo bom é aquele que a gente não fica lendo as coisas e fica narrando e reportando o que de fato está acontecendo.